Tem sido maravilhoso nesses dias o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Tem sido maravilhoso aquilo que o Senhor tem ministrado. E eu estou com o coração inflamado, alegre, muito desafiado com o que o Senhor vai fazer no nosso meio, nesta campanha de 40 dias de jejum e oração. Eu quero ministrar a você a respeito do que o Senhor falou a Abacuque. No livro de Abacuque são apenas 3 capítulos, você pode depois ler completamente na sua casa, em 1 hora, 1h30 você lê tudo, né? Num jogo de futebol, você consegue ler e talvez até reler o livro de Abacuque, de tão curtinho que ele é. Mas eu acho que se Deus não tivesse escrito Abacuque naquela época, Deus escreveria Abacuque hoje. Porque nunca o livro de Abacuque foi tão atual. E o mesmo problema que Deus responde para Abacuque, é o problema que o Senhor responde para mim e para você nesta noite. A mesma solução que Deus apontou para Abacuque, também é a solução que o Senhor aponta para nós. Abra aí em capítulo 3. No versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Numa outra versão, Abacuque está dizendo assim: aviva, Senhor, a tua obra nesses dias, no meu tempo, no nosso tempo, para que possamos experimentar a tua glória, a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai. Obrigado pela tua palavra, porque ela é vida e poder. Obrigado pela tua palavra, porque ela não volta vazia, Senhor. Ela é falada, é proferida por um homem, mas ela flui do trono da graça. Por isso, Senhor, nesta hora, quebranta cada coração, abre, Senhor, as mentes. Ó Deus, que cada porção caia no coração preparado, Senhor, e ela possa frutificar para a qual o Senhor a enviou, para que aquilo que o Senhor tem proposto, Pai, possa acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite, Senhor, em nome do Senhor. Amém. Meus amados, aqui nós temos, neste tempo, estamos aí preparando a campanha de jejum e oração, e o tema da campanha deste ano não poderia ser diferente: avivamento verdadeiro. Por que é que o pastor Edson Queiroz fez questão de colocar a palavra avivamento verdadeiro? Porque se tem avivamento verdadeiro, pode ter avivamento falso. Pode ter um avivamento que não provém de Deus. Pode ter um avivamento que é produzido pelo homem. Quando o homem produz avivamento, chama-se animamento. O homem é bom de produzir animamento, porque é algo exterior, é algo que é feito do homem para o homem. Mas o verdadeiro avivamento, irmãos, ele começa com uma obra interior em nossas vidas. Não sei quantos de vocês repararam na capa do livro, mas na capa do livro existe uma cruz. Essa capa foi feita pelo Gesiel Botelho, que é um dos maiores ilustradores do Brasil. E nesta cruz aqui tem uma palavra crucificada. Quantos conseguem ver? Quem está crucificado? Eu. Estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20, é isso? Eita benção, essa é a declaração de certidão de nascimento do crente. Todo crente tem que decorar Gálatas 2:20. Agora vivo eu, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O nosso eu precisa estar crucificado na cruz. Ele precisa estar ali, preso naquela cruz, porque aquela cruz é a nossa declaração de morte, mas também a nossa declaração de vitória sobre o pecado, sobre o eu, sobre este mundo. Todos nós, irmãos, temos que vencer essas 3 batalhas. E a maior batalha nossa não é contra o mundo. A nossa maior batalha não é contra o diabo.
Porque contra o diabo a gente bate o pé e mesmo que você tiver meio complicado, mas você fala o nome de Jesus, ele é obrigado a obedecer. O diabo é até mais fácil de lidar. Agora o tal do eu, o eu, irmão, é um problema sério. Porque o eu precisa ser crucificado. E não tem como você se crucificar. Não existe, a crucificação é a única morte que a pessoa não pode se suicidar, não pode executar sozinha. Alguém tem que fazer por ela. Então nós, irmãos, nós precisamos levar a cada dia e experimentar isso. E sabe, irmãos, o que nosso país está passando nesses dias é tudo por falta de avivamento. Essa crise econômica que nós estamos assistindo, essa crise moral, irmãos, que nojeira que está o nosso país. É uma crise moral atrás da outra. Até dinheiro de aposentado, dinheiro de contra-cheque estão roubando nesse país. Estão roubando de tudo quanto é lado. E não é só nos altos escalões. Se você for escafunchar numa escola pública, tem alguém roubando. Se você for ver lá não sei aonde, tem alguém roubando. Alguém está roubando alguma coisa, alguém está metendo a mão em algum lugar. O nível de escândalo e de imoralidade que o nosso país está vivendo é uma coisa absurda. Tem programa de televisão que dá nojo de assistir. Dá nojo de você, quando às vezes a gente está zapeando na televisão e de repente passa por aquele canal, você às vezes para um pouquinho e aquilo começa a dar nojo na gente. A gente fala, pelo amor de Deus, troca logo esse canal daí, tira logo essa programação, porque isso dá nojo. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, que a imoralidade nunca campeou tanto. É interessante que os índices de estupros desses dias têm sido aumentados terrivelmente. A gente pega a estatística de São Paulo, do Rio de Janeiro, a coisa está terrível. Por que isso está acontecendo, irmãos? Imoralidade. O diabo está reinando solto. E a igreja brasileira dos últimos anos, irmãos, ela se preocupou em se fechar para dentro. Ela se preocupou em se fechar, ela se preocupou em crescer para dentro. Nós, igrejas, têm se preocupado com elas mesmas. Então nós estamos passando por um momento, irmãos, que também há descrédito, até mesmo dentro da igreja. Eu fui levar o carro para arrumar outro dia aqui, num mecânico aqui perto de vocês. E eu cheguei e falei, olha, vê o que você vai fazer aí, mas me passa o orçamento antes. Eu falei, por quê? Os irmãos da igreja não estão contribuindo? Falei, muito obrigado. Tirei o carro de lá e fui levar em outro mecânico, na hora. Porque as pessoas acham que ser pastor é ser uma pessoa milionária. Aquilo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas perderam referência do que é a igreja do Senhor, a verdadeira igreja. As pessoas acham que igreja é comércio. As pessoas aí fora estão achando que igreja é lugar para tirar dinheiro dos outros. Olha que ponto que vai chegando a imoralidade. Nós estamos começando agora a ser comparados com qualquer tipo de organização social, qualquer tipo de organização religiosa ou qualquer outra coisa. Agora Cristo vai sendo colocado numa prateleira comum. Então, irmãos, é um problema que nós precisamos dar respostas. Agora, nós não vamos dar resposta fazendo marcha para Jesus. Podemos ir fazer marcha para Jesus, é muito legal, vai aparecer na televisão. Mas a maior resposta que o povo de Deus deve dar, irmãos, é com o joelho no chão. É buscando a presença do Senhor, porque a única coisa, irmãos, que o diabo não pode vencer é quando nós botamos o joelho no chão e nós clamamos a intervenção do Senhor. Quando nós lemos os grandes avivamentos do século XVIII, de Jonathan Edwards e de outros grandes avivalistas da sua época, nós vemos que as pessoas eram capazes de andar 32, 40, 50 quilômetros para ouvir uma mensagem, uma única pregação. Nós vemos que Jonathan Edwards estava tão cheio da santidade do Senhor, que quando ele entrava num lugar, as pessoas temiam, o seu pecado era exposto, e as pessoas eram confrontadas, e elas temiam na presença do Senhor. O pecado, irmãos, é algo sério. Ele começa pequeno em nossa vida, ele vai ocupando um pequeno espaço, muitas vezes é um espaço que nós não damos para o Senhor, e ele vai ficando ali encalacrado, mas ele uma hora vai aumentando, ele vai começando a dominar a nossa vida. E se nós não passarmos de vez em quando uma luz completa, se a gente não tirar um tempo para se consagrar e buscar o Senhor, nós corremos o risco de passar um tempo convivendo com situações dúbias em nossa vida. Nós temos assistido isso, irmãos. A igreja brasileira ela aumentou o tamanho, mas a profundidade da relação com Deus não tem aumentado.
Não é por acaso que hoje está se pregando em todas as igrejas do Brasil uma volta, um retorno aos valores de santidade, um retorno aos valores do reino de Deus, porque isso está na agenda do Senhor para esse tempo, irmãos. Não é moda, é a agenda de Deus para os nossos dias. Mas o que significa avivar? Avivar significa, irmãos, preservar ou manter vivo. Uma pessoa sem experimentar avivamento, ela corre o risco de ser um morto-vivo. E é um problema, irmãos, quando nós somos mortos-vivos. Porque quando nós somos mortos-vivos, nós nos tornamos religiosos. Nós fazemos porque tem que fazer, desempenhamos um papel porque a nossa consciência nos cobra, então a gente acaba vivendo aquele papel. Mas isso não agrada a Deus. Religiosidade não agrada a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, aquilo que Deus quer de nós em cada tempo. A palavra avivar significa, de uma certa forma, purificar, significa corrigir, significa livrar-nos do mal. E não tem como, irmãos, enfrentar o nosso eu, se nós não colocarmos Deus na prioridade das nossas vidas. Portanto, irmãos, avivamento é sempre uma obra do Senhor operando sobre nós, mas que nós precisamos desejar, nós precisamos querer. Por isso que o jejum começa, ele é interessante porque ele mexe com o nosso querer, mexe com a nossa vontade. E os primeiros dias que você se propõe a jejuar, são terríveis. Eu conheci uma irmã que ela falou, pastor, fica tranquilo, eu faço jejum de café. Eu fico 40 dias sem tomar café, não conseguiu ficar 6. E aí ela foi perceber que um cafezinho dominava a vida dela. Jejum significa que nós não queremos que nada domine a nossa vida. Significa que a nossa agenda de prioridade é o Senhor em todo o tempo. Nós podemos passar sem alimentar, nós podemos passar sem algo, sem ver um programa de televisão, nós podemos deixar muitas coisas, mas quando nós estamos consagrando ao Senhor, jejuando, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor é a minha prioridade, o Senhor é o meu tudo. Mas por que é importante, irmãos, manter uma vida avivada? Em primeiro lugar, para manter comunhão com Deus. Sem estar avivado, não é possível ter comunhão com Deus. Deus não consegue dialogar conosco quando há áreas em nossa vida que estão na sombra. Ou nós estamos inteiros debaixo da luz, e o Senhor vai nos sondar, ou então na sombra, irmãos, escondendo alguma coisa, não é possível ter comunhão com Deus. Mas também é importante ter uma vida avivada, para ter uma vida santificada. A vida santificada é resultado daquilo que nós buscamos no Senhor. Na medida em que nós nos consagramos e que o Senhor confronta a nossa vida vai sendo santificada. Nós vamos nos tornando melhores diante de Deus, mais parecido com o caráter de Jesus, mais parecido com aquilo que o Senhor espera do seu povo. E uma coisa talvez que muita gente tem ansiado, tem buscado, é uma experiência de cada dia ter uma nova bênção do Senhor. Se a gente quer viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos experimentar o relacionamento com Deus. Não é possível você ter apenas a bênção de Deus e achar que isso representa Deus operando na sua vida. Quando Jesus estava na terra, muitas pessoas procuravam Jesus porque Ele podia curar. E realmente Jesus podia curar. E um dia 10 pessoas, 10 leprosos, encontram Jesus e pedem para que Jesus os cure. E eles foram curados. Mas a palavra do Senhor diz que apenas um deles voltou para agradecer ao Senhor. E é apenas esse que foi salvo. Muita gente, irmãos, tem sido abençoado pela presença da igreja do Senhor. Muita gente tem sido abençoada pelo Senhor, operando sobre as suas vidas. Muita gente tem sido abençoada porque o Senhor está reinando sobre cada um de nós, neste lugar, nas nossas cidades. Mas muita gente vai para o inferno, porque não consegue reconhecer no final da história que Jesus é Senhor da sua vida. As pessoas gostam de Jesus como o Salvador. As pessoas gostam de Jesus como aquele que opera milagre. Mas as pessoas têm dificuldade de dizer, Senhor, o Senhor realmente é Senhor sobre a minha vida. E se a gente quer, irmãos, experimentar milagre, nós precisamos experimentar esta vida de santidade, nós precisamos experimentar essa vida que busca o avivamento, que busca essa experiência nova com o Senhor. Portanto, para termos uma alegria genuína no serviço do Senhor, nós também precisamos de avivamento. Quando a nossa vida está fria, irmão, nós nos tornamos religiosos. E quando nós nos tornamos religiosos,
nós ligamos a nossa alegria à performance. Se eu gostei do que o pastor pregou, eu fico contente. Se o pastor não pregou como eu gostei, eu fico descontente. Se eu gostei do culto, se eu gostei do louvor, eu volto na igreja. Se eu não voltei, se eu não gostei, eu não volto. Se alguém me tratou mal no estacionamento, eu não volto. Por quê? Porque quando nós não estamos avivados, nós estamos religiosos. E o religioso, irmão, ele vive nesse processo de ser o tempo todo apalpado. O religioso vive nesse processo o tempo todo de ter que ser estimulado. Você tem que ficar dando corda nele o tempo todo. Por quê? Porque a única motivação dele de vir à igreja é alguma coisa que ele possa receber. Mas quando vem o avivamento, irmãos, a gente vem à igreja para adorar ao Senhor. A gente não vai vir à igreja porque a gente tem um problema para ser resolvido. Os nossos problemas para serem resolvidos serão resolvidos. Mas a finalidade de estarmos à noite na igreja não é para a gente resolver um problema. Alguém aqui teve algum problema resolvido na hora do louvor? Teve. Mas não foi para isso que nós fizemos. Ninguém aqui ficou pedindo ao Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, não. Nós nos propusemos a adorar ao Senhor. E como resposta à nossa adoração, o Senhor tocou no coração do líder do louvor para dizer, agora o Senhor vai dar algo para nós, o Senhor vai falar conosco agora. É um processo dinâmico, irmãos, onde nós nos apresentamos diante do Senhor, valorizando a sua presença, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é, efetivamente aquilo que Ele é. E como resposta àquilo que Ele é, da nossa genuína adoração a Ele, vem a resposta do Senhor para suprir a nossa vida. Deus sabe que você é um monte de pó. Deus sabe que você é pote de barro. Deus sabe que você tem projetos. Deus sabe que você tem sonhos. Deus sabe que você tem limitações. Deus sabe que você tem problemas. E Ele, irmãos, não é um Deus miserável. O nosso Deus que nós servimos não é um Deus que fica sentadão numa cadeira, dizendo assim, muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim, e vocês que se danem, cada um por si. Não é não. O nosso Deus é um Deus que se interessa pela nossa história. É o Deus que se interessa pelos nossos sonhos, irmãos. Foi muito interessante quarta-feira, eu tive uma experiência com o Senhor, e aí quando foi de madrugada, o Senhor falou ao meu coração sobre os sonhos. E na quinta-feira de manhã, quando eu estava no meu tempo de oração, o Senhor falou comigo de novo sobre os sonhos. E o Senhor disse, eu vou realizar, eu não esqueci. Porque às vezes, irmãos, nós ficamos focados nessas coisas e achamos que Deus esqueceu. E Deus está dizendo, não, você tem que me procurar. É a mim, eu sou a fonte da alegria. Eu sou a fonte da sustentação. E se você me procura, os seus sonhos vão ser realizados. Porque eu sou a capacidade de realizar os seus sonhos. Sem Deus, irmãos, a capacidade do homem realizar os sonhos não passa de vontade. Sem Deus operando em nossas vidas, a gente não tem capacidade de realizar nada. Aliás, Jesus diz isso, sem mim, o que Jesus disse? Nada. Jesus não disse assim, alguma coisa vocês podem fazer. Sem mim, nada vocês podem fazer. Então, irmãos, para a gente ter uma alegria genuína no serviço do Senhor, nós precisamos de avivamento. Porque o avivamento tira o centro do homem e coloca o centro em Deus. Os irmãos que vieram cantar aqui, não vieram cantar para você. Vieram cantar para o Senhor. Os irmãos que vieram limpar a igreja, a irmã que veio limpar a igreja, não veio limpar para você, veio limpar para o Senhor. Tudo aquilo que nós fizemos aqui, que nós preparamos, foi para o Senhor. E aí, irmãos, a nossa ótica muda. Porque quando eu faço por irmão A ou por irmão B, eu fico esperando a retribuição dele. Mas quando eu faço para o Senhor, é diferente. Porque quando eu faço para o Senhor, eu estou fazendo e sabendo que o Senhor é fiel para honrar, abençoar, é fiel para ministrar sobre as nossas vidas. O Senhor é fiel para trabalhar conosco, amém, queridos? Então tiremos o foco. Avivamento significa mudar o nosso foco. Avivamento significa que o nosso foco é o Senhor. Que o nosso foco é apenas o Senhor. Então que resposta? O que você vai responder ao Senhor nesta hora? Você quer avivamento sobre a sua vida? Ou você quer continuar desse jeito? Eu quero avivamento para a minha vida. Porque quando eu estou avivado, eu estou no centro da vontade do Senhor, as coisas vão fluir. E se as coisas fluem, os problemas vão ter que sair, vão ter que ser resolvidos. E não vai ser resolvido na minha força, nem na minha capacidade, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Eu amo o texto de Zacarias, quando ele fala, olha, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Como o avivamento faz falta em nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque o reavivamento vai mudar as nossas prioridades.
Nenhum avivamento, irmãos, pode ocorrer sem ação divina. Não é possível nós produzirmos avivamento. O fogo não se produz. Não dá para produzir fogo. Ou a gente clama para que o fogo desça do céu, ou então o fogo não desce. Entendeu por que nós temos que clamar? Entendeu por que os irmãos hoje adoraram ao Senhor na hora do louvor aqui, e não cantaram músicas para preencher o horário do culto? Entenderam essa importância, irmãos? Daquilo que a Marcela fez aqui, apresentando a nossa vida ao Senhor, os demais músicos fizeram. Entenderam como é que foi diferente isso, amados? Entenderam ou não? É isso, avivamento. Isso começa com algo que nós temos que chamar o Senhor para produzir. Eu acho interessante que quando Deus construiu o tabernáculo no deserto, Ele disse, olha, o tabernáculo vai ser construído, mas vocês não vão acender o fogo não. O fogo vai vir do céu. E num determinado momento o fogo apagou e 2 homens, filhos do sacerdote, foram lá tentar acender o fogo. Pegaram um isqueiro, pegaram um fósforo, sei lá o que eles pegaram lá, e foram acender e morreram queimados. Porque o verdadeiro fogo de Deus, irmão, não se produz, ele desce. E para ele descer, irmãos, nós precisamos clamar. Nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós queremos, irmãos, que o fogo desça do céu, nós temos que abrir a nossa boca, amém, queridos? Eu não sei se você sabia, mas a Igreja Batista Independente é uma igreja pentecostal. Posso ouvir um amém ou não? É uma igreja pentecostal. Não sei se você sabia ou não. Existem outras igrejas batistas que não são pentecostais. Eles vão dizer assim, aquilo que aconteceu lá em Atos 1:8, aquilo foi só aquele momento, nunca mais vai se repetir. Não, irmãos, nós cremos que não. Nós cremos que o mesmo poder de Deus que foi disponível naquele dia, está disponível para nós hoje. Nós devemos clamar e devemos buscar isso. Não há problema nenhum para nós em buscar o batismo no Espírito Santo. Alguns vão discutir se é batismo, alguns vão discutir se é reenchimento. Meu irmão, não importa se é batismo, se é enchimento. O que importa é quando o Espírito Santo de Deus preenche completamente a nossa vida. O que importa é quando você está orando, irmão, e você sente ali o Espírito Santo te tocando, os seus cabelos todos ali tremendo, você sente como se Deus estivesse ali te abraçando naquele... É isso que importa, irmãos. Quero fazer um desafio para você. Dobra o teu joelho e começa a adorar a Deus, e enquanto você não sentir nada, você não levanta. Fica lá 30 minutos, 40 minutos. Vai doer o joelho, pastor? Vai. Mas começa a adorar o Senhor. Daqui a pouco você vai começar a sentir algo como se fosse algo derramando sobre a sua vida. E que coisa maravilhosa que é isso, irmãos. Que coisa maravilhosa que é sentir a presença do Espírito Santo de Deus nos abraçando. É sentir a presença do Espírito Santo de Deus fluindo, como se fosse uma energia, como se tivesse ligado o dedo automático, estivesse tomando um choque. O Espírito Santo de Deus descendo sobre a gente. É coisa maravilhosa isso. É bom demais. Então, irmãos, nós precisamos buscar o avivamento. E o avivamento se busca com corações consagrados ao Senhor. Mas no avivamento, irmãos, o verdadeiro avivamento, Deus vai agir como Ele quer. Em João, no capítulo 3, versículo 8, Jesus diz assim, o vento assopra aonde quer. O vento assopra aonde quer. A gente não tem, irmãos, não existe uma regra, receita de bolo, que a gente começa a cantar assim, tem que ser fulano e tal que canta, porque se não for o outro não vem. Não existe receita de bolo. A cada tempo, a cada momento, Deus vai fazer. Deus fez algo neste culto. A semana que vem, Deus pode fazer completamente diferente. Mas o Senhor é quem faz, amém, queridos? É Ele quem assopra, é Ele que é dinâmico. Aliás, chama-se dunamis, a dunamis de Deus. Ou seja, a dinâmica de Deus operando sobre as nossas vidas. Portanto, o avivamento verdadeiro não é fabricado ou planejado. Ele acontece. Em Atos, no capítulo 2, versículo 2, nós vemos lá que os irmãos estavam 10 dias enfiados dentro de uma casa, de um lugar, orando. Porque Jesus deu uma ordem para eles, olha, vocês não saiam fazendo nada, antes que vocês recebam a plenitude do Espírito. Vocês precisam receber. Jesus já tinha assoprado para eles, alguns dias antes. Aí quando Jesus termina o ministério, diz, bom, eu estou indo para o Pai, vou subir aos céus, agora vocês fiquem aqui e esperem. Porque aquilo que eu assoprei ainda não é tudo, eu tenho mais para vocês. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite, irmão? Que você teve algumas experiências maravilhosas com o Senhor. Mas o Senhor está dizendo para você que isso não é tudo, Ele tem mais para você nesse tempo. Ele tem mais para você nesse tempo. E é interessante que lá eles ficaram 10 dias orando. E a palavra do Senhor diz que de repente, irmão, de repente não tem hora marcada.
Deus vai fazer de um jeito, Deus vai fazer do outro, Deus vai fazer no tempo dele. Mas o que determina o que Deus vai fazer, o que determina como Deus vai fazer, irmãos, é o nosso coração quebrantado na presença dele. Você pode ter certeza que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles não tinham conta de água para pagar porque não tinha Sanepar naquela época. Eles não tinham conta de luz porque não tinha Copel. Mas eles tinham que pagar imposto, eles tinham isso, eles tinham os mesmos problemas que nós temos, irmãos. Mas eles optaram por separar 10 dias da vida deles e ficar lá esperando algo que o Senhor fizesse. E eu acho que se precisasse 15 dias, eles estariam 15 dias. Eu acho que se fosse preciso ficar um mês, eles teriam ficado um mês esperando. Amém, queridos? Nós precisamos pagar o preço para ver algo de Deus acontecer. Não é assim, fabricado assim, instalando o dedo que vai acontecer. Deus não é mágico da lâmpada, que você vem aqui e dá uma ofertinha para ele se manifesta. Não é assim que funciona, irmãos. Então, é maravilhoso quando nós podemos ser o canal de bênção para que Deus derrame a sua glória, Deus derrame a sua graça e Ele impacte as nossas vidas. Mas o avivamento, irmãos, produz mudança. O avivamento verdadeiro, ele produz mudança em nossa vida. E não é mudança de comportamento, de apenas estar na frente dos outros. É uma mudança completa, é uma mudança muito profunda em nossa vida. Se você quer um avivamento de Deus, se prepare para mudar. Porque Deus vai mudar você. Nesses 40 dias de jejum e oração, você vai sair outra pessoa em nome de Jesus. Porque o avivamento verdadeiro vai produzir mudança. Ele vai quebrar o teu ego. O avivamento verdadeiro vai quebrar algumas coisas que estão encalacradas na sua mente, no seu modo de pensar. E Deus vai fazer coisas diferentes com você. O verdadeiro avivamento produz mudança. E a palavra do Senhor diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso nos leva a mudar. Agora, por que a gente não muda automaticamente? Porque batizou. Eu participei, quando era menino, de uma igreja que acreditava que você tinha que ser batizado para poder mudar. E a gente sabe que não é assim que funciona. Não é por vontade que você muda. Eu tenho certeza que quando você briga com alguém na sua casa, na sua família, ou quando você faz algo que mesmo você fica chateado, você fala, puxa vida, mas eu errei de novo nisso, eu não queria ter errado. Pá, mas que coisa, errei de novo nisso. Mas não é uma questão de vontade, irmão. Você entende que é uma questão de natureza? Se a gente não submeter a nossa natureza para que o Senhor mude, para que o Senhor transforme, não é a vontade que vai fazer a mudança, irmãos. Amém, amados? Portanto, algumas coisas vão mudar na sua vida nesses 40 dias. Vai mudar o comportamento. Vai mudar a forma de falar, vai mudar a forma de andar, vai mudar a forma de ouvir o que ouvir, vai mudar a forma de você ofertar, de dar. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 6,4, assim andemos nós em novidade de vida. Deus não quer que você passe 30 anos fazendo a mesma coisa. Deus não quer que você viva 40 anos da sua vida vivendo do mesmo jeito. Deus quer que você a cada tempo vai sendo exposto à revelação dele, à direção dele para a sua vida, e o seu andar seja coerente com aquilo que ele requer de cada um de nós. Outra coisa que vai mudar, irmãos, nesses 40 dias, vai ser o tratamento nosso com as pessoas. Vai haver uma mudança na forma de nós tratarmos as pessoas. E sabe, irmãos, é impossível ser cheio do Espírito Santo e a gente não ser educado. Às vezes que nós damos a patada em alguém, é porque nós estamos dando lugar para o nosso eu. Se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, nós não faríamos isso. E a palavra do Senhor diz lá em Filipenses 2,5, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Como é que Cristo reagia quando era confrontado pelas pessoas? Como é que Cristo reagia quando alguém o criticava? Como é que Cristo reagia quando alguma situação demandava uma resposta dele? Outra coisa que vai mudar, irmãos, são as nossas prioridades. Lá em Mateus 6,33, o que diz Mateus 6,33? Todo crente tem que saber de cor esse texto, irmãos. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus, e o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas, né? Então, as nossas prioridades, irmãos, em primeiro lugar tem que ser Deus. Deus tem que ser primeiro na nossa vida. Irmãos, Deus, Ele tem uma música que a gente canta aí, né? Tem ciúmes de mim, né? A Nícia até essa semana falou, mas esses dias falou, mas que engraçado, né? Ciúme não é uma coisa doentia, né? Ciúme não é uma coisa assim meio esquisita. Como é que Deus tem ciúme, né? Mas Ele tem ciúme. Deus tem ciúme de nós. Quando você não dá prioridade a Deus, Deus tem ciúme.
Quando você deixa Deus de lado, quando você deixa de passar um tempinho de falar com Deus, Deus sente ciúme com você. Porque o prazer de Deus, irmãos, não é você fazer algo para Ele. O prazer de Deus é você falar com Ele. Deus não espera que você faça alguma coisa para agradá-lo. Deus espera que você o agrade. E para você agradar, você não precisa fazer coisa. Para agradar, você precisa ser filho. E o filho, irmãos, ele tem comunhão, tem relacionamento com o pai. Então, olha que interessante, eu quero desafiar você. Começa a fazer o seguinte, olha, começa a ir trabalhar, ou começa no seu trabalho, falar com Deus. Ei Deus, ei, como é que você está hoje? Ó Deus, olha a situação. Ó Deus, vai falando com o pai. Vai ministrando ao coração de Deus, vai ministrando ao seu coração as promessas, a direção de Deus para a sua vida. A sua prioridade, irmão, tem que ser o Senhor. A minha prioridade tem que ser o Senhor, amém, queridos? Não é a igreja, é o Senhor. Aliás, a gente ensina isso para as pessoas, né? Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, o cônjuge. Em terceiro lugar, os filhos. Em quarto lugar, o trabalho. E em quinto lugar, o ministério na igreja. Olha como é que a gente tem que tomar cuidado com essas prioridades, senão a gente começa a invertê-las todas. Tem igreja que tem programação de segunda a segunda e exige que os irmãos venham de segunda a segunda. Aí eles não têm tempo para os filhos, não têm tempo para casa, não têm tempo para nada. Aí você vai na cadeia no Rio de Janeiro, os filhos do crente estão tudo presos lá. Eles chamam Elias, todos os nomes dos profetas da Bíblia estão no nome dos presos. Porque os crentes cuidaram tanto da igreja que não cuidaram dos filhos. Cuidaram tanto da igreja que esqueceram a família, irmãos. Isso é um desvio. Mas isso não significa, irmãos, que nós temos que deixar de lado. Então, prioridade da nossa vida, irmãos, é a nossa relação com Deus. Se a sua relação com Deus está bem, os problemas do seu casamento vão ser resolvidos. Se a sua relação com Deus está bem, os problemas do seu trabalho vão ser resolvidos. Se a sua relação com Deus está bem, os problemas na igreja vão ser resolvidos. Se a sua relação com Deus está bem, o seu problema em qualquer lugar vai ser resolvido. Amém, queridos? Tudo passa pela nossa relação com Deus. Portanto, Deus vai mudar as nossas prioridades no comportamento, no tratamento com as pessoas e nas nossas prioridades de relação com Ele. O verdadeiro avivamento também, irmão, promove restauração. Há uma volta. E a igreja, irmãos, ela passa por processos de esfriamento. A igreja passa, às vezes, por momentos em que ela esfria. Ela cresce, esfria, e aí ela precisa novamente ser avivada. É como se você pegasse uma panela, Deus, pega lá, faz aquela costela gostosa, me chamam para almoçar na tua casa, e a gente fica conversando, e o que vai acontecer com aquela costela gostosa? Quando a irmã tirou do forno, ela estava maravilhosa, estava borbulhando, estava assim gostosa, apetitosa, mas passou meia hora, aquilo começa a ficar uma carne feia, cebosa, fica aquele negócio gorduroso, aquilo começa a talhar, de tão gorduroso que fica nesse dia de frio, né? Tem crente que está desse jeito, irmão, tem crente que está ceboso, né? Tem crente que precisa ser botado no fogo de novo, para poder voltar àquela gordura bonita, aquele negócio avivado, aquela coisa que você olha e fala, eita glória, agora está dando gosto de ver, né? Nós precisamos disso, irmãos. Então, quando Deus desperta a sua igreja, quando nós somos despertados num grande avivamento, irmãos, uma das primeiras coisas que vai acontecer é um apetite pela palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Tem gente, irmãos, que tem preguiça de ler Bíblia. E sabe, irmãos, eu vou desafiar você. Hoje tem esses smartphones da vida aí, tem tablet, tem computador, tem um monte de coisa. Só que eu quero desafiar você a usar a Bíblia de papel. Eu sei que você pode usar a Bíblia digital, mas usa a Bíblia de papel, irmão. Você vai descobrir que é muito interessante, é pedagógico você ler na Bíblia de papel. Porque aqui você risca, aqui você anota, aqui aquilo que Deus falou com você. Eu fico vendo a Bíblia do Pedro ali, está bem anotada, né, Pedro? O que Deus foi falando nesses anos todos. E se ele pegar aquela Bíblia, deixar de lado e comprar uma outra Bíblia zero, daqui 1 ano, 2 anos, vai estar cheio de anotação de novo. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova, irmão. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não está lendo um livro de história. A gente está lendo a palavra do Deus vivo, que ainda fala conosco, ainda neste tempo. Então, irmãos, o que Deus vai fazer? Deus vai reavivar, Deus vai mostrar um novo apetite para a gente poder ler a palavra de Deus. Vai ter prazer de ler, prazer de examinar, prazer de ouvir. Pastor, como é que eu posso ouvir a palavra de Deus em casa se eu não tenho smartphone? Não tem problema, abre a sua boca e lê a palavra que você vai ouvir, amém? Se você não gostar da sua voz, pede para sua mulher ler para você, e você vai entender também.
A palavra de Deus, irmãos, ela diz que ela é como mel, é como leite, é como um fogo, a espada, o martelo, o pão, a luz. Olha como Deus trata a sua palavra. A palavra de Deus é um instrumento fenomenal para as nossas vidas. Você precisa ter fome da palavra de Deus. Uma outra coisa, irmãos, que Deus vai promover nesses 40 dias, é o interesse por estar na casa de Deus. Lá no Salmo 122, no versículo 1, o que diz a palavra lá? Quem sabe de cor? Isso. Será que para muitos irmãos, quando lembra que tem que ir na casa do Senhor, eles falam, será que vai valer a pena? Tem que ir na casa de Deus hoje? Para ser crente tem mesmo, estou até questionando isso. Será que para ser crente tem que ir na casa de Deus? Será que eu não posso ser crente em casa sozinho? Nós falamos sobre isso hoje pela manhã na escola bíblica, foi uma bênção, né? Mas não tem jeito, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós precisamos congregar. E nós só podemos exercer o ministério de mutualidade na igreja se nós estivermos juntos. Se o irmão está lá separado, lá longe, eu não tenho como ser bênção na vida dele de longe. A gente só pode ser bênção de perto. Então, irmãos, é muito importante nós estarmos congregando. Davi dizia que gostaria de morar na casa do Senhor. Ele pedia, Senhor, que eu possa morar na sua casa todos os dias. Que prazer maravilhoso, né? Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, responde porque muitos não estão em avivamento. Algumas pessoas preferem se isolar ao invés de se misturar. E aquilo que o pastor Nelly falou hoje pela manhã. Se isolar, eu fico na minha, eu mantenho o meu eu. Mas quando eu tenho que compartilhar com o outro, eu tenho que descer do meu pedestal. Eu tenho que me nivelar. E eu tenho que reconhecer que às vezes eu erro, às vezes eu falho. E eu tenho que reconhecer e ser tratado em algumas áreas da minha vida. E Deus vai usar a vida do outro. É como se nós fôssemos pedras, irmãos, pontiagudas. E Deus quisesse que no final da história todos nós fôssemos pedras roliças. A pedra no ribeiro, ela vai ficar roliça, por quê? Porque a água vai passando e uma vai se esfregando na outra. E neste processo de ser trabalhado como pedra, elas vão ficando bonitas, vão ficando roliça. Então isso Deus vai fazer também. Deus vai reavivar, Deus vai fazer as pessoas voltarem a ter saudade, vontade de estar na igreja, em nome de Jesus. E para finalizar, uma terceira coisa que Deus vai restaurar, e eu louvo a Deus, porque eu não conversei nada com o pastor Guilherme sobre isso, mas eu já vi os jovens trabalhando nesse tema aí. É o primeiro amor. Deus vai reavivar. E quando Deus reaviva, irmãos, existem dois conceitos interessantes. Um conceito é o conceito de amor. Amor é uma coisa boa. Amor é aquilo que mantém um casamento. Mas amor nem sempre é tão gostoso assim. Tem hora que você suporta, tem hora que você vai por amor mesmo, né? Tá bom, vamos lá. Vamos um pouquinho. Mas o que dá graça, o que dá o negócio, o que dá o tchan, irmãos, é a paixão. A paixão é um negócio engraçado, a paixão é um fogo. A paixão é aquela labareda, aquela coisa que move montanhas. A paixão é aquilo que faz você fazer coisa doida. Quando eu conheci a Anice, eu não posso falar de você, que eu não conheço você, mas quando eu conheci a Anice, eu era capaz de fazer uma volta de 1h30, andando a pé para poder ir da escola, poder levar lá em casa, ficar conversando no portão de casa, chegava em casa quase 2h da manhã, todos os dias, não era cansativo. Hoje, se for para fazer isso, eu pago um táxi, vai de táxi. Entendeu o que eu quis dizer? Você entendeu ou não? Eu amo a Anice. Mas a gente precisa de vez em quando buscar a paixão. Porque paixão é fogo. E paixão, irmão, de vez em quando acaba. Né? Se você for fazer um churrasco e a lenha começar a apagar, ou você põe lenha, não adianta fazer nada. Ou põe lenha lá e aviva o fogo, irmão. Senão não vai sair churrasco, coisa nenhuma. E é assim na nossa vida, irmãos. Então, de vez em quando, Deus vai dar uma fogueada na gente. Deus vai dar uma apaixonada na gente. E essa paixão que é gerada, ela é a paixão que faz a gente ter sentido. É aquela paixão que faz você pular da cama de manhã. Falar, opa, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, um sonho que Deus está realizando, alguma coisa que Deus vai fazer, eu pulo da cama. A paixão, irmãos, é essencial para a gente manter a chama viva. A paixão é essencial para manter o olho brilhando. A paixão é essencial para que a gente tenha motivações. Porque os dias são difíceis, mas Deus vai fazer isso. E olha o que o Senhor diz lá em Apocalipse 2,4. As igrejas de uma maneira geral, mas a uma igreja Deus fala assim, olha, deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor.
Lembra quando você se converteu? Ou quando o Senhor converteu sua vida? Eu não gosto da palavra você se converteu, eu gosto da palavra quando o Senhor te converteu. Mas quando o Senhor te converteu, você falava que nem um papagaio de Jesus. Qualquer pessoa que você encontrava na rua, no posto de saúde, qualquer pessoa que você encontrava em qualquer lugar, os seus parentes falavam para você, para de falar, você está ficando chato. Mas para todo mundo, você só tinha uma palavra. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus batiza no Espírito, como é bom servir ao Senhor. Aí, irmãos, vai passando um tempo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos acomodando. A gente vai se acomodando e a gente vai se formatando, e chega uma hora que a gente não fala mais nada para ninguém. Então, irmãos, Deus vai fazer isso. Deus vai restaurar o primeiro amor. Deus vai restaurar o primeiro amor, amém, queridos? Esse primeiro amor fala de paixão, fala de algo que move, fala de algo que nos dá uma impulsão, fala de algo que faz uma motivação extra em nossa vida. Amor a Deus, essa é uma primeira forma de amor que Deus vai restaurar, amor a Deus. Sem este amor a Deus, irmãos, nós somos conduzidos à idolatria. Se nós não reavivarmos este primeiro amor a Deus, é fácil a gente voltar para a idolatria. A gente hoje não faz aquela idolatria que fazia no tempo passado, mas nós crentes às vezes idolatramos um monte de coisa. Nós idolatramos algumas coisas que são doutrinas de homens, nós podemos idolatrar o prédio da igreja, porque o santo prédio da igreja, né? Nós podemos idolatrar fulano, ciclano, porque se tal irmão não participar da igreja, a igreja acaba. Acaba nada, irmão, a igreja é do Senhor. Amém, queridos? A igreja é do Senhor. Se eu estiver aqui e o Senhor estiver, glória a Deus. Se eu não estiver aqui e o Senhor estiver, e o Senhor... Não tem problema, irmãos. A igreja é do Senhor. A igreja é Ele, trabalhando e operando. Então, irmãos, nós temos que deixar de lado tudo aquilo que é idolatria. Tudo aquilo que nós colocamos como pressuposto, como ideias, em de que Deus tem que fazer através dessa forma. Não, Deus vai fazer do jeito dEle. E o nosso amor a Deus tem que ser genuíno. Uma outra coisa que Deus vai restaurar, irmãos, em relação ao primeiro amor, é o amor a você mesmo. Sem este amor não há valorização. A gente tem visto nesses dias de crise, como as pessoas às vezes ficam cabisbaixas, né? As pessoas estão andando na rua assim, ó, com a cara acabrunhada, estão andando na rua assim, parece que está difícil de viver, né? Você olha para as pessoas estão se arrastando, né, irmãos? Mas esse amor de Deus vai demonstrar para nós o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é maravilhoso para operar sobre a nossa vida. Então, quando você acordar pela manhã, amanhã, quando você acordar, for escovar o seu dente lá naquele banheiro gostoso que Deus abençoou a sua vida, olha para você e dá um sorriso, diga assim, olha, Deus ama você. Fala para aquela pessoa que está olhando lá, que é você mesmo no seu espelho, diga como Deus ama você, você é uma bênção. Deus tem que reavivar isso em nossa vida, porque senão a gente começa a olhar para os defeitos, estou gordo, estou torto, estou velho, não sei o quê, e a gente começa a achar um nada. Irmão, você pode estar gordo, pode estar velho, pode estar sem um tostão no bolso, mas você é filho de Deus. Amém? Você é filho do Deus Altíssimo, o Deus que promete, o Deus que trabalha, o Deus que cumpre, o Deus que honra a sua palavra, o Deus que é fiel. Você é filho dele, você é herdeiro de tudo dele, irmão. Amém, querido? Amor à família. Sem este amor nós seríamos ignorantes. Amor ao próximo. Sem este amor nós estamos errando o alvo de Deus. Se você quer amar a Deus, você precisa amar o próximo. E o próximo, irmão, não é o próximo que você gosta, é o próximo que você não gosta também. É o próximo que é aquele que você tem que dar um jeito de se virar. Se tiver alguém que está emburrado com você, eu quero que você procure e diz, o que está acontecendo? Comeu quiabo? Quiabo amargo? O que foi? Não gostou? Né? Tem que confrontar. Jiló, né? Jiló é uma delícia, ô bênção, glória a Deus. Se me convidarem para comer jiló, me agradam bastante. Mas tem gente que faz um gosto amargo, né? Então, irmãos, amor ao próximo. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu não posso amar a Deus que eu não vejo se eu não for capaz de amar o próximo que eu vejo, né? Que está do meu lado. E um último amor aí que Deus vai reavivar, nesse primeiro amor, é o amor aos perdidos. Às vezes, irmãos, nós queremos fazer igual Jonas. Senhor, mata tudo e passa régua. Acaba com tudo, Senhor. Eles não merecem mesmo. Mas o amor de Deus diz, não, mas o meu filho morreu na cruz por eles também. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos voltar a este primeiro amor. Nós precisamos voltar à essência de tudo.
Nós precisamos voltar àquele amor que faz com que a nossa vida tenha esse sentido. Do porquê que nós estamos aqui. Do porquê que o Senhor nos mantém vivos. Do porquê que nós estamos caminhando e para onde nós estamos caminhando na nossa vida. Portanto, o Senhor nesses dias irá restaurar o apetite pela sua palavra, o interesse por estar na casa do Senhor e o primeiro amor. Amém, queridos? O primeiro amor vai começar no nosso meio. Não sei o que vai acontecer nas outras igrejas, também não estou preocupado. Isso é problema de Deus e deles lá. Mas o que vai acontecer no nosso meio vai ser isso em nome de Jesus. E eu quero convidar você, neste tempo, a clamar por um avivamento de Deus. Né? Se tiver que ser confrontado pelo Senhor em alguma área, deixe o Senhor confrontar. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça perdão. Se tiver que consertar, conserte. Mas nós queremos o avivamento em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé. Das águas paradas da minha alma, leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer mais do que já me deres. Então vem como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Me abraças com os seus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Seu amor é como de um pai, de um irmão, como a
a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Seu amor, teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem. O Senhor assoprou o seu Espírito para os seus discípulos naquele dia. Mas quando tu subiste aos céus, o Senhor disse a eles para que eles devessem esperar até que do alto fossem revestidos pelo teu poder e pela tua graça. E desde então, Senhor, o Espírito Santo do Senhor tem estado conosco. Nós te louvamos, Senhor, porque a presença do teu Espírito Santo é o que mantém esta igreja de pé. A presença do teu Espírito Santo é o que mantém as nossas vidas de pé. A presença do teu Espírito Santo neste mundo é o que tem refreado as obras de Satanás, porque Satanás quer roubar, matar e destruir, e a vida do Senhor se dá pelo Espírito. Mas, Senhor, nós reconhecemos também, Pai, que ao longo dos anos nós temos nos tornado muitas vezes religiosos. Nós temos nos conformado com pouco. Nós temos nos conformado de saber que o Senhor veio, de saber que o Senhor é presente. Mas nesses dias, Deus, o Senhor está chamando o teu povo para uma busca. Assim como o Senhor chamava os teus profetas, Deus, e o Senhor despertou Abacuque no meio daquela geração, e Abacuque ora e diz: Senhor, então aviva a tua obra nos nossos dias. Assim também nós queremos, Pai, o avivamento do nosso tempo, Senhor. Nós não nos contentamos em saber que o Senhor avivou no tempo de Abacuque. Nós não nos contentamos em saber que o Senhor avivou no tempo de Jonathan Edwards. Nós não nos contentamos em saber que o Senhor avivou em algum outro momento. Nós reconhecemos, ó Espírito Santo, que nós dependemos da tua presença hoje. Nós queremos, ó Espírito Santo, o teu avivamento hoje sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, a mesma ação que o teu Santo Espírito fez naquele tempo no deserto, quando Moisés chamou aqueles 70 homens e eles receberam o teu Santo Espírito, assim também nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite. Nós nos colocamos como aqueles passarinhos no ninho, com as suas bocas abertas, esperando o que a mãe vai trazer para que eles possam se alimentar. Assim está o nosso coração nesses dias, Pai, desejoso de algo que só o Senhor pode satisfazer. Por isso, Pai, nós queremos que o Senhor vá preparando com muito carinho essa semana, Senhor, que introduz a campanha de 40 dias de jejum e oração. Senhor, nós queremos nesses 40 dias ver o mover sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. E nós não estaremos te buscando, Pai, porque nós temos um problema. Nós não estaremos te buscando porque nós temos uma situação para ser resolvida. Nós estaremos te buscando porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nós estaremos te buscando porque o Senhor é o nosso Pai. E nós queremos ter relacionamento. Nós queremos ter comunhão diária contigo. E nós não queremos também, Senhor, que isso seja um fogo passageiro. Nós não queremos que seja uma moda. Nós não queremos que seja um período. Mas nós queremos que mude o nosso estilo de vida. E nunca mais nós sejamos as mesmas pessoas, Senhor. Deus, vai operando, Senhor. Vai preparando em cada coração, em cada casa, em cada família, Senhor, esta campanha que vai ser ministrada, Pai.
porque não será ministrada pelo homem, mas é pelo teu Santo Espírito, e haverá uma mudança profunda na igreja do Senhor. Senhor, a tua igreja vai voltar a valorizar a tua presença, porque sem a tua presença nada é possível, e a tua presença não está em objeto, a tua presença não está em coisas, a tua presença é o Senhor passeando no meio da tua igreja. Espírito Santo, nós clamamos a ti neste tempo. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos nossos dias. Derrama a tua unção poderosa. Enche, Senhor, o teu povo, Pai, e derrama, Senhor, em teu santo nome. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me segues e me abraças, me envolves em quem tu és. Sou no santo dos santos, em outro lugar. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluias. Amém, queridos. Glória a Deus. O Senhor pode contar com a sua música. Amém. Aleluias. Aplauda ao Senhor, querido, porque Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Aleluias. Amém.